Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje prepara o envio dos 12 apóstolos. Jesus, nós iremos ver amanhã, escolhe os 12 apóstolos, escolhe esses seus enviados, exatamente para responder a essa realidade de que nós somos como ovelhas sem pastor. E então, no capítulo 10 de São Mateus, vai iniciar todo um discurso pastoral em que Jesus dá orientações para os seus apóstolos, como é que eles devem agir, como é que eles devem se comportar para evangelizar, para converter as pessoas. Então, é um evangelho que, digamos assim, nos dá o diagnóstico antes de Jesus apresentar o remédio. E qual é o diagnóstico? Ou seja, Jesus olha para as pessoas, as multidões, compadece-se delas porque estavam cansadas e abatidas. No grego original, nós já vimos isso alguns dias atrás, isso aqui é muito mais forte. Não somos somente ovelhas cansadas e abatidas, são ovelhas que sofreram, aspas, violência, né? E que estão jogadas no chão. A cena é de violência, a cena é de ovelhas que receberam agressão. Verdadeiramente, são ovelhas que foram agredidas. E agredidas por quem? O início do Evangelho nos mostra claramente a ação demoníaca. O demônio que nos joga no chão. Nós somos aquele pobre homem que, no caminho de Jerusalém para Jericó, fomos assaltados, jogados na beira do caminho, feridos, e Jesus é o bom samaritano que se compadece de nós. Nós somos assaltados, feridos, vilipendiados por quem? Pelo diabo. Sim, porque é isso que acontece todas as vezes que nós cedemos às tentações e pecamos. Se nós víssemos o estado de nossas almas quando nós pecamos, nós nunca, jamais pensaríamos num pecado mortal. Nós não teríamos a mínima tentação. Mas, infelizmente, nós somos cegos. Nós não enxergamos a gravidade tremenda, o horror que o pecado mortal faz em nossas almas. Pois bem, o pecado mortal faz isso, nos deixa não somente cansados e abatidos, a coisa é bem mais grave. Nos deixa agredidos e jogados no chão. E Jesus olha para essas ovelhas que não têm pastor. Ou seja, a liderança de Israel deveria ser o pastor. Os sumos sacerdotes, os rabinos nas sinagogas deveriam estar cuidando desse povo. Mas ao invés de cuidar do povo, o que é que eles fazem? Vejam o Evangelho, eles dizem que Jesus que veio para cuidar de nós, Jesus que veio para nos libertar do demônio, eles dizem, ele expulsa os demônios pela força do chefe dos demônios. Ou seja, ao invés de ajudar, eles atrapalham mais ainda. Somos ovelhas sem pastor porque esses pastores que deveriam defender as ovelhas não estavam defendendo. Essa é a situação. Este é o quadro e, portanto, esse é o diagnóstico. Essa é a situação que nós vivemos. Nós somos agredidos e jogados no chão por Satanás. E não há um pastor que nos defenda. É esse o quadro que Jesus coloca diante dos nossos olhos. Pois bem, Jesus, no entanto, se mostra como verdadeiro pastor
E ele se emociona diante desse quadro. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Esse compadecer-se é muito mais do que um simples sentimento, é uma realidade visceral, é uma realidade, né, com as vísceras do seu coração. Jesus sente compaixão. Jesus realmente, aqui o Evangelho está falando de um sentimento forte, são imagens fortes desse Evangelho. As ovelhas jogadas no chão e agredidas. Jesus olha e se compadece visceralmente, com forte emoção. Jesus tem pena de nós, compadece, Ele padece junto conosco. A agressão vai na ovelha, mas a dor vem no coração de Jesus. A dor vem lá no coração de Jesus. Então é este Jesus compassivo que agora vai nos dar o remédio. E qual é o remédio? Pastores. Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe. O grego original é forte. Suplicai, clamai, brados, gritos de súplica. Suplicai ao Senhor da messe. Jesus não está dizendo assim, reza uma Ave Maria. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo, se vocês lembrarem, faz uma oraçãozinha. Não. Como ovelhas que estão jogadas no chão, em situação de perigo, nós precisamos bradar, clamar, dizer socorro, pedir socorro. Ajudai-nos, Senhor. Enviai estes pastores. Enviai porque nós estamos perecendo, porque o vosso povo perece. Vejam, esta cena é uma cena de 2000 anos atrás, mas mais do que nunca é a cena que nós vivemos hoje. A oração pelas vocações é uma das realidades mais urgentes. Nós que somos a Arquidiocese de Cuiabá e vivemos um período de sede vacante, vocês veem, eu estou, se o formulário de missa está livre, eu faço a missa pedindo por um pastor, porque é nosso dever, é nossa salvação. Não deixem esta chama perecer. Quando Dom Mário saiu e foi para Aparecida, muita gente começou a pedir pelo bispo, mas a gente vê que vai esmorecendo, as pessoas vão esquecendo que precisam pedir. Estamos como ovelhas sem pastor, mas essa realidade que nós vivemos aqui em Cuiabá, por causa dessa situação de sede vacante, ela é muito mais ampla se nós olharmos para a igreja do mundo inteiro. Por quê? Porque às vezes há alguém que ocupa a cátedra. Há dioceses que não estão sede vacante. Às vezes há quem seja pároco. As paróquias não estão vacantes. Às vezes há. E, no entanto, as ovelhas continuam jogadas no chão e agredidas. Por quê? Porque os pastores de Israel não correspondem. Nós precisamos pedir isso a Jesus. Nossos padres, nossos bispos não são necessariamente homens maus, mas o diabo às vezes os transforma em pessoas mudas. A cena do Evangelho de hoje nos coloca a doença de um pastor mudo. Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A cena é simples, parece um quase nada.
Mas o que é crise? Analisem comigo sociologicamente o que é uma crise. Por que nós estamos numa sociedade em crise? Porque os jovens chegam, vão aos mais velhos e perguntam: o que nós precisamos fazer? Os jovens de boa vontade vêm até nós e nos pedem: Padre, como que eu resolvo isso? O que é que eu devo fazer? E muitas vezes eles encontram como resposta o silêncio. O silêncio. Eu não posso dar para essas pessoas a solução que a igreja tradicionalmente apresenta, que a igreja aprendeu e transmitiu durante 2000 anos. Nós temos que, não, deixa, ele é criativo, ele sabe. Isso é uma das maiores tragédias que está acontecendo com a humanidade, porque isso está acontecendo do topo até embaixo. Está acontecendo o seguinte: pais, mães que deveriam ser pastores dos seus filhos, o pai e a mãe preocupado com suas coisas, com seus problemas, com seu narcisismo. Os filhos vêm e pedem, suplicam: me dê uma palavra, me diga o que fazer. E não, ele sabe. Essa adultização do adolescente, em que, ele sabe. Não, o adolescente precisa ser pastoreado, precisa ser cuidado. Não podem ser ovelhas sem pastor. E assim também muitas pessoas precisam de uma palavra firme, de uma palavra de orientação. Não. Alguém que diga com clareza: não. Nós víamos ontem Santa Maria Goretti, né? A palavra firme dela diante do agressor: não. É pecado. Deus não quer. Pronto, uma palavra dessas. Mas os líderes da nossa sociedade, e infelizmente até mesmo dentro da igreja, são narcisistas. Não querem manchar a sua imagem. Não querem dizer uma palavra firme, que oriente, que diga, e ficam mudos. Pois bem, meus irmãos, clamemos ao Senhor da messe para que nos dê operários. E aqui concluo a homilia com uma última coisa. Todas essas coisas aqui, de uma certa forma, eu já comentei em homilias recentes, mas estou colocando tudo junto. Ele diz que envie trabalhadores, envie operários para a colheita. Esse envie é a mesma palavra que se usou versículos antes para expulsar o demônio. Ou seja, é também violento. Ou seja, grite, clame, suplique para que o Senhor jogue operários. E se enviar, ekbalein, que ele lance operários. Como Jesus acabou de lançar fora o demônio. Sai daqui! Pá! E lançou o demônio para fora. Agora que Deus pegue os operários e lance na messe. É o que Jesus vai fazer no Evangelho de amanhã. Jesus nos dará os 12 apóstolos. Rezemos, pois, mais do que isso, supliquemos, clamemos, peçamos. E a forma de nós clamarmos, gente, não é grito, é oferecermos a Deus sacrifícios, penitências. Ofereçam algo. Eu não canso de dizer isso. Ofereçam algo pelas vocações,
pelo novo arcebispo de Cuiabá. Não é somente rezar, é oferecer, porque Deus quer ouvir a súplica que vem do fundo do nosso coração. Ofereçam os achaques da vida, as doenças, a dor de cabeça, as contrariedades. Ofereça. Jesus, manda, eu suplico, lança operários, derrama operários, porque nós estamos no chão, agredidos como ovelhas sem pastor. Esse quadro do Evangelho de hoje nos prepara para o Evangelho de amanhã, onde nós iremos ouvir: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Está dando as armas para eles poderem curar as ovelhas. E aí vem o nome dos apóstolos. Meus queridos, que essas nossas orações desses dias e sempre sejam orações veementes. O Brasil dedica o mês que vem, o mês de agosto, como o mês das vocações. Mas não precisamos esperar o mês das vocações. Podemos desde já, iniciar essa súplica ardorosa, fervente, séria, penitente, de quem pede como ovelha necessitada que precisa de pastor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos, vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos, vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e agora vos apresentamos, para nós vai tornar o vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, a abundância do vosso amor nos favoreça, e pelos dons sagrados que vos apresentamos com reverência, dai-nos a alegria de ver à frente da Santa Igreja um pastor agradável ao vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor. Pai Santo, por vosso amado Filho, Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes, ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem,
que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicando, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas e sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo no seu corpo e governando por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos que circundam esse altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço, por eles nós oferecemos e também eles os oferecem, esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concederiam sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz e livrai-nos da condenação eterna, e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção da ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna,
e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno essa oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Benedito Maier Filho, e que nos precederam com o sinal da fé, que dormem no sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convite dos apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Ágata e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e que nele encontrou o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Oremos. Senhor, por vossa graça admirável, alegrai os efeitos pelo sacramento salutar do corpo e sangue do vosso Filho, com o dom de um pastor que instrua o vosso povo nas virtudes e faça penetrar no coração dos fiéis a verdade do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos um apelo àqueles que pegaram as cartelas para vender, não é? Para a nossa festa do mês de julho, que já comecem a acertar, né? Estamos esperando já vocês para que comecem os acertos. Quem já vendeu tudo aquilo que pegou, pegue mais e vamos lá que nós temos ainda, né, bastante, tem chão pela frente, temos aí 3 semanas para conseguirmos chegar à nossa meta. Tá bom? Então, quem ainda não pegou as cartelas, está à disposição na sala do dízimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, São José, Santa Teresinha Menino Jesus, São Pio de Pietrelcina, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.